Bom, gente, boa noite. Vamos dar início à nossa aula de cálculo numérico, tá? Bom, na aula de hoje, eu vou dar continuidade à teoria, certo? Porque senão a gente vai ficar um pouco atrasado se for, certo, fazer a parte de programação. A parte de programação eu vou pegar uma aula extra, certo? Para a gente fazer dar uma praticada para dar uma ideia, certo? De como fazer os códigos, tá? Bom, na aula de hoje, nós vamos falar de interpolação. Deixa eu só botar esse teclado aqui para lá. Bom, qual é a ideia de interpolação, gente? A ideia é a seguinte. Você tem uma função, certo? E você quer calcular, certo, um valor dentro dessa função. Por exemplo, você tem aqui uma função, sei lá, vou fazer aqui o eixo do x, eixo dos y, tá? Aí aqui você tem uma função f. Essa função f ela tem que ser contínua, porque senão não faz sentido. Ela tem que dar dentro de um compacto, certo? Isso aqui é um ponto A, isso aqui é um ponto B, tá? Então f tem que ser uma função, certo? Definida no intervalo AB, nos reais, contínua, para poder a teoria fazer sentido, tá? Então o que é que acontece? Você quer calcular, digamos, eu tenho aqui um ponto aqui chamado de x barra, certo? E eu quero calcular numericamente, certo? Esse f de x barra, tá? Então, nós vamos usar aí a questão da interpolação, certo? O que é essa interpolação? Primeiro, eu tenho que explicar para vocês o seguinte, certo? Existe um teorema, tá, que garante que toda função contínua definida num intervalo fechado, né, num intervalo compacto, você consegue, certo, aproximar essa função através de polinômios, tá? Então, o que a gente vai fazer é basicamente isso. Nós vamos pegar, certo, aproximar esses polinômios por funções, ou aproximar-se dessas funções por polinômios, tá? E nós vamos desenvolver os métodos de interpolação, tá? Então, primeiramente, vocês têm que saber. Nós não vamos provar nenhum teorema nem nada, só para vocês terem ciência que eles existem, tá? Esse aqui é o teorema de Stone-Weierstrass. Esse teorema diz o seguinte: seja f, certo, é uma função contínua. Seja f uma função contínua. Então, certo, para todo epsilon positivo existe um polinômio
P, certo? Que vai de AB em R, tal que o módulo de f de x menos o P de x, ele é menor do que epsilon, certo? Então, isso garante, certo, que você consegue aproximar uma função contínua através de polinômios, tá? Então, o que é que acontece? Devido ao teorema de Stone-Weierstrass, opa, aqui é um S. Certo? Podemos nos aproximar da função f através de um polinômio P, tá? Este P, certo? É chamado de polinômio interpolador. Beleza? E o método de aproximar da função utilizando o polinômio interpolador é chamado de método de interpolação polinomial. Beleza? Até aí tá de boa. Então, primeiro vamos fazer uma definiçãozinha aqui, tá? Sejam f de AB em R, tá? Uma função contínua e que uma partição do intervalo AB, tá? No método de interpolação polinomial,
o grau do polinômio de interpolador é dado pelo pela cardinalidade de Q menos uma unidade. O que é que isso quer dizer? Isto é se a partição tem N elementos, então o grau do polinômio P é N menos 1. O que é que isso quer dizer? Certo? Quer dizer o seguinte, o que é uma partição, primeiramente? Então vamos desenhar aqui uma função, vamos fixar aqui as ideias. Aqui é o sistema cartesiano, x, y. Aí você tem uma função f, certo? E essa função f aqui você tem os seus extremos, tá? Aqui é o intervalo fechado limitado, aqui é o AB, certo? O que é uma partição? A partição é quando você pega esse intervalo em quebra em quantidades, vem de particionar, na verdade, né? Você quebra esse intervalo, certo? Em intervalos menores. Então, por exemplo, eu vou quebrar aqui, ó. O A, ou seja, o extremo esquerdo, a gente sempre chama, certo, de x0. E o último extremo, certo, ele é o xn. Então você vem x0, x1, pam, 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 xn menos 1, que seria isso aqui, e por aí vai. E dessa forma, certo, você tem isso aqui, certo? Esses valores que a gente chama de partições, certo? Então você tem A, que é o x0, que é o primeiro, x1 e xn. Você pode particionar na quantidade que vocês quiserem. Então, por exemplo, se a partição ela tem 2 elementos, então o grau do polinômio interpolador vai ser 1, certo? Por exemplo, se Q tiver apenas o A e o B, por exemplo, que aqui no caso são 2 elementos. Então, a cardinalidade de Q, nesse caso aqui, é 2, certo? Cardinalidade é a quantidade de elementos de um conjunto. Certo? Como a cardinalidade é 2, e eu estou dizendo que o grau do polinômio é a cardinalidade menos 1, certo? O grau, né, que a gente chama assim, o grau de P, certo? Ele vai ser 2 menos 1, que vai ser igual a 1. Então, nesse caso, você teria um polinômio de grau 1, tá? E por aí vai. Então, se você tivesse que A igual a x0, x1, x2 igual a b, por exemplo, então você percebe que a cardinalidade de Q ele é 3. Então, o grau do polinômio interpolador ele vai ser 2. Tá? E por aí vai. Pode colocar só um pouco para cima para copiar? Posso. Eu começo de onde? Na verdade, eu acho interessante vocês prestarem mais atenção do que eu estou fazendo, porque aí essas notas aqui é rápido, disponibilizo. Acabou a aula, eu já coloco lá no grupo, entendeu? Então é melhor vocês prestarem atenção que vocês mantenham o foco. Isso, exatamente, Luiz. Muito bem. Ok.
Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Vocês entenderam até agora a ideia da interpolação? Bom, então com o silêncio de vocês eu vou subentender que sim. Na hora da prova eu só não quero desculpa. Então vamos começar com a interpolação linear. Bom, a interpolação linear é o seguinte, certo? Lembra que eu falei que a quantidade de elementos da partição ela dá o grau do polinômio me esqueci o nome do danado, interpolador, tá? Então o que é que vai acontecer aqui? Nós vamos trabalhar, certo, com uma partição de dois elementos. Então seja f de AB em R, certo? É uma função contínua. E que, certo? x0, certo? Uma partição do intervalo AB. Beleza? Neste caso, né, o polinômio P possui grau, certo? Igual a 1. Né? Porque a ideia é o quê? A quantidade de elementos na partição menos uma unidade. Ou seja, se a partição tem dois elementos, que nesse caso aqui é somente o A e B, certo? Então o grau do polinômio interpolador ele vai ser 1. Tá? Ora, se o polinômio é de grau 1, o que é que acontece? Ele tem essa forma aqui. Vocês concordam? Que é linear? Então, tá aqui, isto é, o P de x ele tem essa cara. Tá? O polinômio interpolador ele tem essa cara. Agora, só que agora nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que determinar quem é esse polinômio interpolador. Então, para determinar o polinômio interpolador de grau 1 é suficiente conhecer dois pontos. Dois pontos da função. Que nesse caso, certo? Seria o x0, f de x0, tá? E x1, f de x1. Qual é a ideia? Então vamos escrever aqui novamente o gráfico. Então você tem aqui o eixo dos x, o eixo dos y, certo? Aí você tem a função em si. Ixi, mas essa função ficou meio... Aí você tem aqui uma função f. Aí esse cara aqui, ele é o x0, tá? E esse cara aqui, ele é o x1, tá?
Aí aqui você tem o que? O f de x0, aqui na imagem, né? E aqui você tem o f de x1, tá? Aí o que é que acontece? Como o polinômio interpolador, certo? Ele é de grau 1, então ele vai ser esse camarada aqui. Na verdade, dentro desse intervalo. Então, o polinômio interpolador e a função eles vão coincidir exatamente no extremo, tá? Então, o que é que acontece? Dessa forma, o que é que acontece? O P de x0 vai ser exatamente o f de x0, certo? E o P de x1 vai ser exatamente o f de x1, porque eles vão coincidir aqui, tá? Então, eles vão coincidir aqui. Esse aqui é o P de x0, certo? E aqui o P de x1. Beleza? Aí o que acontece? Dessa forma, logo, o que que acontece? Você vai ter que A de x0 mais B é igual a y0. Lembrando só que y0 nesse caso aqui, certo? É o f de x0, tá? E o y1 vai ser o f de x1. Então aqui vai ficar o x1 mais b igual a y1, tá? Vocês entenderam essa parte aqui? A montagem desse sistema? Beleza, né? Então, de boa. Como é um sistema, nesse caso aqui é um sistema 2×2, então você tem uma matriz correspondente a esse sistema, tá? Então vamos botar aqui a matriz. Eu vou chamar esse sistema aqui de estrela. Do sistema estrela, tá? É dado por. Então, quando você vai extrair a matriz, quem é essa matriz aqui? Lembrando que A e B são as variáveis, viu? Então, aqui você teria x0, 1, x1, 1. Beleza? Aí o que acontece? Para que esse sistema tenha solução, o que tem que acontecer com essa matriz? Que na verdade ela tem uma única solução, né? Para ser mais preciso. O que é que precisa? O determinado? O determinante ser. Chorei zero, né? Então eu vou botar aqui. Para que o sistema possua uma única solução, tá? É suficiente que o determinante de M seja diferente de zero. Só que quem é o determinante de M? Isto é, o x0 tem que ser diferente do x1. Tá? Então vamos fazer aqui um exemplo. Seja f uma função contínua, certo? Que
contém os pontos. Aí você tem um ponto 0, 1.35. Aí o segundo ponto 2.94, certo? Aí tem determine aproximadamente o valor da f de 0.73. Então, gente, o que é que vocês vão fazer aqui? Resolução. Bom, você primeiro não sabe nem quem é, você não sabe nem quem é a f. Nesse exemplo aqui, tu não tem nem a cara da f. O que é que tu tem? Tu tem os pontos, certo? Então, o que é que acontece? Nesse caso, eu vou fazer aqui uma pequena tabela. Esse aqui eu vou chamar de índice, tá? Esse aqui vai ser o xi e esse aqui vai ser o yi. Quando esse índice é 0, o x0 vai ser quem? Vai ser esse cara aqui, 0.00. E o y, que é o seu correspondente, vai ser 1.35. E o segundo, né, que nesse caso aqui vai ser 1.00, certo? E o segundo que é 2.94. Então você já sabe quem são esses caras. Agora o que vocês vão fazer? Deixa eu enfeitar aqui um pouco essa tabela, deixa ela enfeitada aqui. Pronto. Então, o que é que acontece? Para vocês obterem o polinômio, o que é que vocês vão precisar? Montar esse sistemazinho aqui, tá? Como você já tem os pontos, então como é que é a cara do sistema? Ximaria. O sistema ele é o que? Voltando aqui, é AX0. Aí o x0 é quem? 0.00A, certo? Mais 1.35. Opa. Desculpa, aqui é B igual a 1.35. Certo? Aqui vai ser 1.00A mais B igual a 2.94. Porque quando você vem aqui, ó, aqui é o x0, y0, x1, y1, né? Baseado nesse sistema aqui, você tem esse camarada. Que para nossa alegria, certo? Isso aqui implica o quê? Que B é 1.35, tá? E 1.00, opa, aqui é um A. A mais B vai ser 2.94. Então, o A, né, como você resolver aqui, vai ser o quê? Vai ser 1.94. Tá? Então, nós conseguimos aí o A e o B do polinômio. Então, quem vai ser o polinômio P de x? Ele vai ser o quê? O P de x vai ser 1.94x, tá? Mais 2.94. Beleza? Porque aqui quem é o polinômio? Tá aqui o polinômio. É só encontrar o valor de A e de B.
Então a gente encontrou o polinômio, certo? Interpolador aqui, ó. Aí o que acontece? Ele pede um valor aproximado, certo? A questão ele pede um valor aproximado. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o valor que ele quer calcular, certo? Que é 0,73 e aplicar no polinômio interpolador. Então o que é que vocês vão conseguir aqui? Então vai ficar P de 0,73, que vai dar o que aí? É 1,94, certo? Vezes 0,73, tá? Mais 2,94. Alguém faz as contas aí? Lembre-se das regras de arredondamento, viu? Aqui vocês também tem que fazer aquele parangolé. Quanto é que dá esse bagulho aí? Ah, gente, tem um errinho aqui, peraí. Tem um errinho aqui. O B é 1,35. Ninguém está prestando atenção. Tá aqui o valor de B, ó. O valor de B aqui é 1,35. Então aqui é 1,35. Ah, não seria 1,59? Ah, tá, verdade. Perdão. É isso mesmo. Ah, é 1,59. Então vamos refazer isso aqui de novo. A 1,59. Opa. Errei de propósito só para ver se vocês estavam prestando atenção. Pronto, quanto é que dá esse parangolé aí? Acontece. Quanto é que dá esse bagulho aí? Bom, para não perder tempo, certo? Aqui vai dar 2,51, tá? Beleza? Beleza. Então vamos lá. Aí tá de boa, né? Deu para entender a ideia? Ah, quando é de primeiro grau é mais simples, né? Aí quando a gente chega lá de segundo grau, aí o bicho começa a ficar um pouco mais complicado. Então esse aqui é o valor aproximado lá da F de 0,73, tá? Então vamos fazer o seguinte. Então o que é que acontece? Existe uma diferença, tá? Entre o valor aproximado, que é dado pelo polinômio interpolador, certo? E a função em si. Existe uma diferençazinha. Essa diferença é o erro, tá? Existe um erro aí de diferença. Então o que acontece? Então vamos falar como existe essa diferença. Então vamos introduzir aqui a ideia de erro de truncamento. Beleza?
Então, o que acontece é o seguinte. Deixa eu reescrever aqui para dar ideia. Novamente aquele gráfico. Né? Você tem um x, um y, certo? Você tem a função f. Aí você tem aqui a. Aqui você tem o f de a. Aqui você tem a b. A f de b, tá? E aqui você tem o polinômio interpolador aqui, ó. Certo? Só que o que acontece? Você pegou um cara aqui. Você pegou um cara aqui, sei lá, um x barra aqui, certo? Aí você, aqui em cima, você tem uma f de x barra. E aqui embaixo você tem um p de x barra. Então você vê que tem uma diferençazinha aí, tá? Então, digamos, o erro no ponto x barra é dado por erro de truncamento. Chama assim erro de truncamento no ponto x barra é dado pela diferença da f menos o polinômio de interpolação nesse mesmo ponto, tá? Só que o que acontece? Nós precisamos, certo, de uma equação, digamos assim, não, uma função, certo, que determina o erro de truncamento em qualquer ponto, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Se vocês prestarem atenção, se vocês pegarem, observarem, quando você faz o erro de truncamento nos extremos, certo, do intervalo aí do domínio, você percebe que o erro de truncamento aí é zero, tá? Eu vou chamar essa equação aqui de estrela. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos determinar uma função, certo? Que sai de a b em uma função contínua. Deixa eu colocar esse cara um pouco mais para frente. Uma função contínua que satisfaz as seguintes condições. Satisfazendo primeiro, o E de t de x0 tem que ser igual a E de t de x1, certo? E esses caras vão ter que ser zero. E a condição estrela lá, tá? Então, pensando nisso, certo? Diante disto, temos o seguinte, deixa eu dar uma destacada. O ET de x, certo? O erro de truncamento no ponto x vai ser x menos x0 multiplicado por x menos x1, certo? Vezes uma constante, tá? Você pode prestar atenção que se você atribuir x0 ou x1, certo? A função ela vai se anular. Só que o que a gente precisa agora? Encontrar a cara desse... Desculpa, esse A, não vou chamar de A não, para não confundir com o cara lá de cima, eu vou chamar de alfa. Certo? Onde alfa é uma constante.
Então vamos atrás desse cidadão aí. Iremos agora determinar o valor de alfa. Tá, beleza. Só que para isso nós vamos precisar fazer o seguinte. Determinemos agora o seguinte. Defina uma função g, certo, de AB em R da seguinte forma. Como sendo... Então vamos pegar aqui g de t. Olha só. Vamos pegar a própria função f, certo? Menos o polinômio interpolador, tá? Menos a função erro que nós queremos determinar. Tá? Aí o que acontece? Eu vou chamar esse cara aqui de estrela, estrela. Então o que é que acontece? Quem é a cara da P de quem é a cara da P de T? A P de T ela tem a cara de A, X, ou nesse caso aqui é AT mais B. Tá? E a ET do T vai ser quem? Vai ser T menos X1, certo? Ou T menos X0 vezes T menos X1 vezes alfa. Tá? Aí neste caso, o que a gente tem? A gente tem que a G de T vai ser quem? F de T menos T menos X0, T menos X1 de alfa, menos... Opa, desculpa, aqui... Peraí, para não perder o que eu escrevi... Deixa eu botar isso para cá... menos... Aqui vai ser o polinômio, né? AT mais B, certo? Aí agora vem, certo? Menos a função erro aqui, que vai ser esse cara, tá? Que na verdade, o que acontece? Quando você abrir as contas, certo? Você vai ter um menos aqui. Se bem que aqui não interfere. Agora observe o seguinte, só existem 3 pontos que vai fazer essa função se anular, certo? Então fazer o seguinte, deixa eu mudar aqui a cor. G se anula em x0, x1 e x barra, tá? Bom, lá no cálculo, certo? Nós temos o teorema de Rule. Esse teorema diz o seguinte, eu vou até anunciar ele aqui, eu vou anunciar ele de vermelho. Então vamos utilizar ele. O teorema de Rule diz o seguinte, seja f de AB em R, certo? Uma função contínua, certo? No intervalo AB. Não, seja uma função contínua, tá? E derivável no intervalo aberto AB, certo? Onde f de A é igual a f de B, certo? Então, existe
um camarada, um xi, pertencente ao intervalo aberto AB, certo? Tal que a f de xi, tá? Ela é igual a zero. Esse é o teorema de Rule. E se você prestar atenção, certo? A função g, ela tem essas... satisfaz esse teorema, tá? Só que para ele ser satisfeito, nós temos que acrescentar a questão da diferenciabilidade dentro do aberto. Então, além da g ser contínua, tá? Se bem que ela é, né? Não, a f tem que ser. A f desse teorema aqui, tá? Não é a mesma f da nossa demonstração, não. O que vai fazer o papel dessa f é essa gzinha aqui, ó, tá? Só que o problema é o seguinte: essa parte da g é contínua, aliás, ela é derivável. Essa parte aqui também é. Só que para me garantir a diferenciabilidade da g, essa aqui também tem que ser. Então, voltando aqui para o enunciado, tá? Isso aqui só vai valer... Deixa eu então voltar aqui. Tem que ser contínua. Eu vou botar até de vermelho. Contínua e derivável no aberto AB, porque senão não faz sentido. Aqui também é a mesma coisa. Função contínua e derivável em AB, certo? Não, o teorema em si ele não precisa. Não, é o seguinte, esse erro. Não, peraí, isso aqui não precisa não. Tira. A gente só vai garantir aquele. Nós só vamos garantir o erro de truncamento se a função se f for derivável. Então aqui, erro de truncamento. Não aqui, pronto. Só essa aqui precisa. A parte da interpolação linear. Lá para trás não precisa não. Tá, beleza. Aí com isso eu garanto que a g é derivável. Então vamos lá. Então como a g de AB em R é derivável, em AB, certo? E G de A é igual a G de B, certo? Ó, você vê que está se fazendo as hipóteses. Então, existe, certo? Uma xi dentro do intervalo AB, certo? Tal que a G dessa xi, ela é zero. Beleza, aí você vai, nesse ponto da xi, você garante que ela é zero. Tá? Aí agora é o seguinte, o que a gente vai fazer? Pega essa função g, certo? E vamos derivar ela. Cadê a função? Vamos pegar esse camarada aqui, certo? E derivar ele. Então, quem é a g' de t? G' de t seria f' de t, certo?
menos A. Aí aqui você teria um produto, certo? Menos. Aqui seria o produto do primeiro. Primeiro seria esse camarada aqui, vezes T menos x1, certo? Mais, conserva o primeiro, multiplica pela derivada do segundo vezes A. Certo? Então isso aqui na verdade ficou o quê? F' de T igual a menos T menos x1, mas aqui é um x0. T menos x0. A. Beleza? Deriva ele de novo. Então, você vai ter F duas linhas de T, certo? Aqui no lugar desse A vai ser 0. Aí aqui vai ser menos 1, né? Esse x1 some. Menos 1 vezes A. Então, na verdade, isso aqui vai dar o quê? F duas linhas de T menos 2A. Certo? Só que o que acontece? Ela deixa eu dar uma destacada aqui. G duas linhas de T é igual a F duas linhas de T menos 2A. Deixa eu destacar isso aqui. O que é que acontece? Aí aqui a gente usa o mesmo teorema, certo? Vai existir um axi, certo? Existe um axi pertencente a AB, certo? Tal que G' de xi é igual a F duas linhas de xi, certo? Menos 2A, que por sua vez aqui vai ser 0, tá? Então, com essa parte aqui, o que é que você garante? Você tem F duas linhas de xi igual a 2A, isso implica que esse A aí é quem? É F duas linhas de xi sobre 2, tá? Eu usei o teorema de Rule na segunda derivada. Então, logo, assim, portanto, a função erro de truncamento, ela vai ser dada por quem? Ela vai ser dada por f de x, certo? Menos o p de x, tá? Deixa eu voltar aqui para cima. Não. Oh, desculpa, não, isso aqui não. Essa daqui não. É essa aqui. É x menos x0, x menos x1, multiplicado por f duas linhas de xi sobre 2. Certo? Esse aqui vai ser o erro de truncamento. Esse aqui vai ser o erro. Essa aqui é a função erro, na verdade. Função erro de truncamento. Beleza? Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Vou fazer aqui um exemplo.
Exemplo é bom para ajudar a fixar as ideias. Então vamos pegar aqui um exemplo. Seja f, certo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar de R em R, tá? Mas não se preocupa não, porque seja f como sendo f de x igual a seno de x. Letra A. Determine o valor aproximado de f de π sobre 2, certo? A partir dos pontos 1.00, 0.84, 2.00, 0.91. Bom, o cálculo, certo, desse valor aproximado é igualzinho do outro exemplo lá atrás, certo? Vocês vão encontrar o polinômio interpolador, tá? Aí com o polinômio interpolador vocês vão encontrar um valor aproximado. Depois disso, certo? Vocês vão encontrar um erro de truncamento para esse troço aí, tá? Deixa eu dar só uma carguinha aqui na caneta. Rapidinho. Já está começando a falhar aqui. Até agora, deu para entender as ideias? Beleza. Deixa eu ver como é que tá aqui a carga da caneta. Ixi, Maria. Tá 7%. Deixa eu ver se chega uns 10. Pronto, 10%. Então vamos lá. Então o que acontece? Você tem que a f de 2.00 é igual a 0.91, certo? E a f de 1.00 é 0.84. Quando você for fazer, acho que sim, primeira vez que eu vejo esse símbolo de zigue-zague. Ah, isso é uma letra grega chamada xi. Tá? Tá. Símbolo de zigue-zague é xi. Xi. Bom, é interessante você fazer a tabelinha, tá? Ixi, mas a tabela ficou torta. Ixi, Maria. Por caridade. Melhora essa tabela, menino. Olha a didática. Aqui você bota o índice, aqui o xi e aqui o yi. Tá? Nesse caso aqui 0,
Então aqui é 1.00, 0.84. O segundo índice é 2.00, tá? 0.91. Beleza? Então, com isso, certo? A gente já pode determinar o polinômio interpolador. Então vamos lá. O polinômio o primeiro é o que? A de x0 mais b tem que ser igual a x1. Desculpa, y0. E o a de x1 mais b tem que ser igual a y1. Bom, para ter solução, basta você verificar os valores de x, tá? Como os valores de x são distintos, então esse sistema tem solução. Então bora lá. Então aqui vai ficar o seguinte. Vou mudar aqui de cor. Então verde. Então aqui vai ficar 1.00a mais b igual a 0.84. 2.00a mais b vai ficar 0.91. Então quem é A, quem é B aí nesse negócio? O A é 0. Eu vou colar aqui, certo? 0,7. E o B é igual a 0,77. Beleza? Então, o polinômio, bora colorir mais. Então, o polinômio P de x vai ser quem? É A de x mais B. Então, como A é 0,07x mais 0,77. Então, como ele quer o valor de π sobre 2, tá? O π sobre 2, Virgem Maria. Bom, dividido em 3,14 sobre 2 aí. Então, o P de π sobre 2 vai ser quem? 0,07 sobre π sobre 2 mais 0,07. Fazendo as regras de arredondamento, todo parangolé. Então, isso aqui vai ser 0,88. Tá? Agora, isso aqui isso aqui é o item A, certo? Então vamos fazer aqui enunciar aqui o item B. O item B é o erro de truncamento cometido no cálculo do item anterior. Então, o erro de truncamento é dado por quem? Nós já vimos que o erro de truncamento vai ser quem? X menos x0. X menos x1, certo? Multiplicado pela derivada segunda de f de xi sobre 2. Tá? Só que o que acontece? Não se sabe o valor exato desse xi. Você não sabe quem é o cara. Então o que é que tu faz? Tu pega o mesmo valor do x, que nesse caso aqui é π sobre 2. Então vou botar até aqui de vermelho. Como não se sabe o valor de xi, tome xi como sendo o valor de x.
Beleza? Que nesse caso o valor de x é o quê? Π sobre 2. Então vamos lá. Então aqui vai ficar o quê? O erro de truncamento no ponto π sobre 2 vai ser quem? Π sobre 2 menos x0. Quem é o x0? É 1. 1.00 π sobre 2 menos o x1. 2.00 certo? Vezes. Bom, o que é que vai acontecer aqui? Gente, é o seguinte, esse x aqui não é esse cara não, peraí. Deixa eu botar esse aqui um pouco mais para baixo. O que vamos fazer aqui é o seguinte, encontrar esse camarada, peraí, deixa eu ver aqui. É o seguinte, a princípio deixa eu deixar ele aqui de vermelho. Você esqueci aqui de um pequeno detalhe. Isso aqui, o valor de x no qual a norma de f de x no intervalo x0, x1 seja máximo. Ou seja, vocês vão analisar a imagem da f. Só que quem é a f? É o seno de x. O maior valor que o seno de x pode obter, certo? É 1. Tá? Só que eu quero o valor absoluto, o máximo desse camarada aqui. Nesse caso aqui é 1. Ou seja, a f ela pode ser menos 1 ou 1. Só que eu quero justamente o x tal que, neste caso, deixa eu escrever ficar melhor. O módulo desse cara tem que ser 1. Então, quais são os valores de x que isso acontece? O valor de x que isso acontece é quando o seno é, que nesse caso aqui, ou seja, o módulo do seno de x é 1. O seno de π sobre 2 é quanto? É 0, né? O seno de 0... O seno de 0 é 0. Π sobre 2, né? Seno de π sobre 2 é 1. Então no caso aqui é π sobre 2. Deixa eu botar isso aqui mais para baixo. Ficou um pouco precipitado. Logo, x é π sobre 2. Se bem que coincidiu com o ponto, né? Então, bora lá. Então, aqui eu tenho que derivar a f duas vezes. Então, a derivada da... Eu tenho o quê? Deixa eu mudar de cor aqui. Eu tenho que a f de x é seno de x. Então, f' de x é cosseno de x. E f duas linhas de x é menos o seno de x. Tá? Então, como você pegar π sobre 2, então vai dar menos π sobre 2. Não, aqui vai dar π sobre 2, então vai dar menos 1. Então, f'
de π sobre 2 vai ser igual a menos 1. Então, esse cara aqui vai ser igual a menos 1. Então, isso aqui vai ficar π sobre 2 menos 1,00. Π sobre 2 menos 2,00 vezes menos 1 meio. Pronto, esse cara é o erro. E nesse caso aí vai dar o quê? Na verdade, o erro, ele não vai ser esse cara. O erro vai ser menor ou igual a esse cara. Porque eu estou pegando o maior valor para x. Então, o erro desse camarada vai ser maior ou igual. Vai ser maior ou igual a quê? Se eu for fazer, eu vou colocar essas contas. Vai ficar 0. Aliás, eu vou pegar isso aqui em módulo. Pá. Isso aqui vai ficar π sobre 2 menos 1. Aqui vai ficar 1 meio. Que já está em módulo. Então aqui esse cara de π sobre 2 vai ser maior ou igual a 0,12. O que é que isso significa? Fazendo essas contas aqui, está 0,12. Então o erro não vai ter como saber o valor exato. Ele vai estar entre 0,12 e menos 0,12. Então, resumindo a história aqui, esse x ele não é o psi, tá? Eu peguei o maior valor de tal forma que, como se eu peguei o maior valor, então eu vou criar um intervalo onde é que esse psi pode morar, esse erro pode estar, certo? Que nesse caso é esse camarada aqui. Bora fazer um outro exemplo aqui. Seja f de r em r, certo? Definida por f de x igual x ao quadrado menos 3x mais 1, certo? Usando os valores x1 igual a 1,0 e x2 igual a 1,5, certo? Determine os valores de f de x1 e f de x2. E com isso, calcular item A. O valor aproximado de f de 1,2, item B, o erro de truncamento do item A. Tá, então vamos fazer agora o item A.
Bom, fazer novamente aquela tabela, certo? Aqui vai ser o I, XI, YI. Lembrando que o YI é f de XI, tá? Então aqui 0, 1. Então o X, se bem que aqui eu peguei X1 e X2. Bota X0, X1 aqui, pronto. Aqui vai ficar 1.0, certo? E o X1 1.5. Então, jogando esses valores na função f, que está aqui em cima, certo? Você jogar esses valores x0 e x1, o que é que vocês vão obter? Eu já vou pegar aqui direto, certo? Porque eu estou com esse aqui vai ser menos 1, tá? E o de baixo vai ser 1.25. Aí vocês verifiquem aí, tá? Agora a de x0 mais b é igual a y0, que b? A de x1 mais b é igual a y1. Beleza? Aí vocês vão encontrar o A como sendo, eu vou pegar aqui, menos 0.5, e o B como sendo também menos 0.5. Verifique se as contas estão certas, certo? Estou pegando já aqui do livro para ganhar tempo. Então o que é que acontece? O polinômio interpolador vai ser quem? Vai ser menos 0.5x menos 0.5. Tá? E eu quero o valor aproximado de quem? De f de 1.2. Então eu vou pegar o P de 1.2, certo? Que quando eu fizer as contas, vai dar menos 1.10. Certo? Essa aqui é a resposta do item A. Agora vamos calcular aí o erro de truncamento. Epsilon. Aí o que acontece? Agora o item B. Bom, o erro de truncamento, ele sempre vai ser igual a x menos x0, x menos x1, multiplicado pela segunda derivada de f de xi sobre 2. Tá? Aí o que acontece? O erro nesse ponto, tá? Só que primeiro eu vou pegar e calcular a segunda derivada desse cara. Desse cara aqui. A f' de x, vou calcular aqui em cima, vai ser 2x menos 3. E a f duas linhas de x vai ser igual a 2. Resumindo a história. Esse cara aqui f de duas linhas aqui é 2, certo? Para todo o x pertencente a R. Então, independente do valor de x que eu colocar aí, né? Nesse caso aqui, o f de duas linhas vai ser 2, tá? Então, beleza. Então, o erro de truncamento aqui vai ser igual a quanto? Quanto é o valor? 1.2 menos. Quem é o x0? 1.0 vezes 1.2 menos 1.5 2 sobre 2, tá? Isso aqui vai dar, esse aqui é o truncamento no ponto 1.2. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar menos 0.06, tá?
O erro de truncamento nesse ponto dá esse cara aqui. Vocês entenderam a ideia? Há casos que vocês vão conseguir encontrar o erro de truncamento. E tem casos que vocês não vão conseguir. Mas pelo menos um intervalo, alguma coisa, alguma informação em relação ao erro de truncamento, vocês vão conseguir. Tá? Então agora eu vou passar aqui um exercício para vocês fazerem. Tá? Na verdade... Vamos ver aqui. Até agora tá de boa. Vou fazer aqui exercício. Dada a função, isso aqui é item 1, né? Dada a função f de r em r por f de x igual, deixa eu ver se cabe aqui. Não cabe não. F de x igual a x à quarta mais 2x mais 1, certo? Com valores f de 0,1 e f de 0,2. Determinar o P de 0,15. Questão 2. Calcular a cota máxima do erro de truncamento cometido no cálculo do exercício anterior. 3. Não, tá bom. Esses dois aqui estão bom. Pronto. Isso aí para vocês fazerem em casa. De boa? Bom, aí nessa aula nós vimos, certo, a interpolação linear, certo? Linear no sentido que o polinômio interpolador ele é de grau 1. Na próxima aula nós vamos ver a interpolação de grau 2, tá? Bom, ficou alguma dúvida não em relação ao assunto de hoje? Tudo beleza? Então, só resumindo, lembre-se que tem casos que você consegue determinar o erro de truncamento naquele ponto e tem casos que você não consegue. Então, você vai pelo menos conseguir um intervalo onde é que está esse erro, certo? Beleza? Bom, gente, por hoje é só, certo? Hoje é que? Hoje é terça ou quarta? Estou até voando de dia. Hoje é quarta-feira, né? Então, na próxima semana a gente volta, tá? Com os métodos quadrados. E os métodos quadrados tem uns... A metodologia é praticamente a mesma. Não muda muita coisa não. Só a diferença é que o polinômio interpolador é de grau, certo? De grau 2. Mas as ideias são, certo? As ideias sempre são as mesmas. Beleza? Então a gente se vê na semana que vem. Estão liberados. Fui.